Olá, queridos, graça e paz aqui, Wellington Muniz, e hoje com presença super ilustre do nosso querido professor do nosso mestrado, hoje doutor André Daniel Reich, que está lançando aí o seu mais novo livro. Vamos esperar ele aparecer aqui. Muito legal, o André chegando aí. Tudo bom, E meu aí, mano barbudo do Sul? Como é que vai, tchê? tudo bem, tudo certo. E bom, olha, eu acho que você trouxe o frio aqui para o Rio de Janeiro, porque estava um calorzinho legal até Hum, ontem. Hoje, temperatura baixou, mas estamos aí, mas estamos baixou. sofrendo, né? Aí o pessoal do Sul, quando começa a esfriar, cair para 12, 15 graus, o pessoal já coloca uma blusinha, né, de manga. Ah, Aqui a gente já está congelando, praticamente era do gelo. aqui deu uma esfriadinha ontem, mas de leve, coisa pouca, É, não precisou nem do moletom ainda. não, a gente já está quase invernando. André, deixa eu só fazer aqui, terminar de fazer a Vai apresentação lá. que eu estou colocando aqui, você está chegando. A gente vai falar um pouquinho do livro do André, mas o André também vai estar participando com a gente. Na verdade, nós vamos estar participando com o André aqui no Rio, né, do lançamento do livro, dias 9 e 10 de junho, na Igreja Batista Nova Filadélfia, do Grande Rio, aqui em São João de Meriti. E o André vai estar aí com o Lucas Gesta, vai estar com o Kenner Terra, vai estar com a Bia Bittencourt, vai estar com o professor Nelson Fabrício, vou estar participando também. E vai ter uma turma ilustre lá com a gente no nosso seminário. E eu quero convidar você para estar conosco. Tem alguns posts aí. Fica ligado aí nos posts e vamos participar. André, vamos lá. Quem é o André Reich? Para quem ainda não conhece, que eu duvido que alguém aqui na live não conheça. Mas antes da gente começar a falar do livro, me lembra um pouco da sua vida, da sua história. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou batista da Gema, né? Batista CBB, não CBN, mas a vida inteira batista, desde criança. Meu pai, ele foi pastor, mas embora não tenha exercido pastorado, ele era secretário executivo da Convenção Batista Pioneira, que é dos alemães aqui do Sul. E então eu tive essa formação sempre de igreja, de escola dominical e tal, né? Mas fui para o lado do design, né? A minha vocação primeira é o design, e trabalho em design já, design gráfico, né? Principalmente marcas, posicionamento de marca, posicionamento de produto, embalagens, trabalhei muito nessa área. E trabalho há 30 anos nisso, né? Continuo trabalhando até hoje com design. Ao design, né, o bacharelado em desenho industrial, eu acrescentei depois uma segunda formação quando eu fiz história. Me formei em história na URGS em 2013. Né? Então, e sempre por paixão, eu sempre gostei muito de história. Não troquei de área, né? Eu continuei designer, não deixei de ser designer, mas acrescentei o ofício também de historiador, né? E isso tenho usado muito também para escrever histórias de igrejas, né? Eu escrevi a história da Convenção Batista Pioneira, dos 100 anos, escrevi da minha igreja lá em Juí, na primeira igreja batista de Juí, escrevi a história da Emanuel de Panambi, da Rádio Transmundial, 50 anos também, escrevi a história. Então, acaba que eu junto a história com o design e a teologia que veio depois, mas a teologia de casa. Eu não tenho formação de seminário em teologia. Tudo que eu fui conhecendo e tal, ele veio mais da escola dominical. Sempre tinha uma igreja, em igrejas com escola dominical muito forte, né? E porque eu sempre era muito amigo de teólogos e pastores, né? Então, conforme ia querendo aprender, estudar alguma coisa, eu pedia indicação de livro, e aí fui lendo mais pela literatura, né? E aí depois eu acabei que eu me interessei por fazer um mestrado e um doutorado, e aí foi na área da teologia, né? Então, foi a teologia com ênfase em história das teologias e das religiões, lá na Faculdade Zeste, em que daí eu meio que também embaralhei isso tudo um pouco, né? Porque eu acabo lidando e pensando muito nessa fronteira entre essas áreas, né? O design, a história, a teologia, tudo caminha meio junto, assim, né? E esse último livro, ele o Nós e a Bíblia, ele de certa maneira reflete isso, né?
Ele reflete porque a minha pesquisa no doutorado o resultado do livro é parte da pesquisa do doutorado, principalmente a parte teórica, e onde eu justamente faço cruzar essas questões todas, né? Do design vem essa paixão pelo símbolo, pelos elementos profundos do símbolo e da metáfora, né? Que a gente basicamente trabalha com isso no design, né? E depois também trazido junto com a história e como isso vai se desenvolver no judaísmo e no cristianismo, né? Então a gente acaba juntando essas áreas todas da minha experiência nessas pesquisas. Ah, show de bola. Tá uma síntese aí da história do André, como é que ele chegou na teologia. E legal que você falou aí que a tua base teológica, né, tá por você ter frequentado boas EBDs. Então a gente não pode perder essa questão importante da igreja, né? A educação começa lá, perdão, a educação teológica. Agora, André, vamos lá. Escreveu aqueles da Bíblia, contou um pouco aí da questão dos outros da Bíblia, os povos que acompanharam o povo hebreu, e depois você entra no aqueles da Bíblia e fala bastante aí, realmente um enredo super especial, te agarra numa literatura, você não larga o livro, não quer comer, não quer beber, quer ficar lendo o livro, porque é muito legal. E agora você está lançando aliás, a primeira live, né? Primeira live sobre o livro, né? Primeira live sobre o livro, nem a editora fez live ainda e vocês já estão na Mas frente. hoje a gente está com um link muito legal com o pessoal da Thomas Delson, o pessoal está sendo bem bacana com a gente. E está sendo bom, essa parceria está sendo ótima. E aí, você lecionou para a nossa turma aqui de mestrado alguns meses atrás, e aí daí surgiu essa ideia da gente fazer o lançamento aqui, mas aí partiu depois a segunda ideia. Antes do lançamento, vamos fazer uma live para a gente conversar um pouquinho. E eu quero entrar na questão do livro aqui, o pessoal está chegando, tem muita gente que vai participar aí, que tá anotando, tá, pessoal? Isso aqui é uma aula também para a nossa turma, algumas turmas do nosso seminário estão aí pescando algumas informações importantes, é que eles não tiveram acesso ao livro ainda. Inclusive, o livro, nós vamos estar vendendo praticamente, né, repassando os livros a um custo baixíssimo no dia do lançamento, no dia 9 e 10 de junho. Se você não tem o último livro, compra o livro, mas se você não tem os outros dois, compra os outros dois também, monta a trilogia. A minha está aqui, não sei se o pessoal consegue ver, está aqui, os meus livros estão aqui, e já li os livros todos, obviamente, e de vez em quando estou consultando, porque a gente usa na nossa bibliografia dos nossos cursos aqui no Rio. Mas vamos lá, André. O que trata, muito resumidamente, o livro? O que o livro trata para a gente depois começar a contar por partes, como bons serial killers? Vamos lá. Bom, basicamente, ele parte de onde o livro Aqueles da Bíblia termina, né? No último capítulo de Aqueles da Bíblia, eu menciono rapidamente que daquele Israel da Antiguidade, que na verdade termina na Antiguidade, né? Lá no ano 70 tem a destruição de Jerusalém e do Templo, e depois no ano 135 nós temos a segunda e definitiva destruição lá de Jerusalém, quando a maior parte dos judeus acaba expulso da terra e não tem mais uma história do Israel antigo, né? É o ocaso do Israel na Antiguidade. Sim. E aí ali eu menciono que deste antigo Israel derivam duas grandes religiões, né? O judaísmo e o cristianismo. E ali eu faço um apanhado assim, de 2 páginas dessa história, que são 2 histórias colossais. E o livro, agora Nós e a Bíblia, ele parte justamente desse ponto, né? E principalmente de compreender um grande mistério, né? De que como de um mesmo livro, de um mesmo produto, quer dizer, a Bíblia hebraica, né? Que é o nosso Antigo Testamento, como de um mesmo livro se produzem 2 religiões, ou duas culturas tão diferentes uma da outra, né? Porque o judaísmo e o cristianismo são radicalmente diferentes, né? Embora a gente comungue, de certa maneira, de uma ética que é a base da ética ocidental,
Mas as duas religiões, em termos de símbolos, em termos de liturgias, interpretação do texto bíblico, é radicalmente diferente o cristianismo e o judaísmo. E dentro de cada uma das vertentes, nós temos N variações também interpretativas e produtos e resultados totalmente distintos. E isso tudo saiu do mesmo texto bíblico. Então, eu quis investigar justamente como isso acontece e por que é que isso acontece. Né? Então, o livro vai tratar disso, né? Basicamente em 3 partes. Agora vamos fazer o resumo. A primeira parte é a parte teórica. Aliás, nenhum dos livros eu trabalhei tanto a parte teórica como esse. Né? Para ter uma ideia, os outros livros, a teoria é um capítulo. Nesse livro, ele está dividido em 3 partes e a primeira parte, com 3 capítulos, é toda teórica, né? Que é para compreender o fenômeno. E aí, na parte 2, o que eu faço? Eu pego a teoria que eu expliquei como acontece essas diferenças, como isso acontece a formação das identidades, né, dessas religiões, e aí eu explico como na história vai acontecer com o caso judaico, no judaísmo. E depois, na terceira parte, eu explico como acontece no cristianismo. E lá no final, a gente tem um único capítulo que eu digo como se cruzam essas coisas e qual é o resultado final disso. Vamos tentar, aos poucos, aí, desenvolver. Só vou lembrar o pessoal aqui que está participando da live. O pessoal vai começar a fazer pergunta, vai colocar algumas questões aqui. Se nós perdermos, porque tem bastante gente, o pessoal está chegando ainda, está subindo bastante aqui a quantidade de pessoas, a gente pode perder as perguntas. Você pode perguntar novamente, você pode colocar novamente a pergunta, porque se eu perder, eu consigo pegar aqui depois. Mas, André, interpretações diversas, né? Você começa já no primeiro capítulo. Você escreveu o final da trilogia, pegou o final da trilogia e dividiu em 3 partes também. Então, essa visão tricotômica que dividia as coisas. Vamos lá. Trinitário, né? No início, você está tratando a questão da interpretação e realmente foi uma das partes que me chamou mais atenção, e eu vou fazendo anotações. E quando eu comecei a fazer anotação, até te falei, eu não vou conseguir, eu vou fazer outro livro só de anotação do André aqui. Então, vamos tentar reduzir isso aqui. Por que tantas interpretações diferentes de um mesmo texto, de uma mesma colocação? Por que isso acontece de forma tão ampla com a Bíblia, a ponto de gerar não só uma religião cristã e uma religião judaica, mas vários cristianismos e vários judaísmos? Vamos começar a desembolar essa história. Por que tantas interpretações? E se a pergunta for muito longa, você também pode dividir ela em 3 partes. Sim. Como você está bem tricotomista no livro. Mas vamos lá, fala aí. Isso que a gente não tá, nem entrei no mérito do islamismo, né? Porque o Islã também é um produto da Bíblia hebraica. Ele também vai ser inspirado e sair de certa maneira, mas aí é loucura, né? Fazer esse tipo de trabalho. Já é loucura que eu fiz, mas aí seria demais. Mas assim, basicamente, cara, é que nós temos algumas variáveis que vão provocar isso, né? No livro dividi a primeira parte em 3 momentos, que é justamente para compreender essas diferentes variáveis. Então, a primeira delas é a própria Bíblia, né? O que acontece? A Bíblia em si, ela é uma grande fonte de potenciais de significado e de sentidos, né? Por que isso? Justamente pelos aspectos que caracterizam a Bíblia, que é os aspectos literários, né? Os aspectos polifônicos, né? E a maneira como ela é escrita, que ela foi produzida, incentiva justamente a interpretação e as possibilidades de a apreensão desse texto, né? O que acontece? A Bíblia ela é um tipo de literatura, e aí é uma análise que é mais do campo da literatura, né, que se faz, do tipo de linguagem que ela expressa é muito interessante, porque ela é essencialmente narrativa, né? A grande parte da Bíblia é narrativa. Ela tem vários tipos de
de formas de linguagem e tal, mas o principal deles é a forma narrativa. As histórias mais importantes são né, os conteúdos mais importantes são narrativos. E nessas narrativas existe uma estratégia literária que aí muitos autores da literatura defendem, e aqui eu estou falando de literatura, gente, tá? Aliás, tem que fazer um parênteses importante. Né? Uma coisa que eu já aviso de cara no livro, e isso eu já fiz lá na tese, é que nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é uma autoria divina. A Bíblia é uma autoria divina, porém escrita com mãos humanas. E não é no estilo Chico Xavier, né? Que vem e psicografa um texto e não tem a mão dele, tem a mão apenas do espírito. Eu não sei se é assim que os espíritas interpretam lá o Chico Xavier, mas eu imagino que seja alguma coisa próxima disso. Então a tradição cristã não é assim. A tradição cristã é você o ser humano que escreve, né? Entretanto, é inspirado por Deus. Mas é a linguagem humana, é o estilo humano e tal. Então no livro eu estou tratando do quê? É uma espécie de teologia natural. Como Deus fala, mas Deus fala por meio de um processo absolutamente humano, que é a própria Bíblia, a escrita da Bíblia. Né? Então, ele entra nesse esquema. Como se a espada, né, aquele texto lá de Paulo, que acho que é Hebreus, né, que é uma espada de dois gumes. Né? A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Eu estou imaginando que um gume é a inspiração divina, é a palavra de Deus, e o outro gume é, vamos dizer, a forma humana da literatura e tudo mais. Nesse livro eu estou explorando o gume da literatura, do aspecto humano. Né? Então, nesse aspecto humano, a Bíblia ela é um fenômeno. É um fenômeno. Ela é um documento impressionante. E alguns literatos analisam a Bíblia da seguinte maneira. Eles dizem, olha, os autores bíblicos inventaram uma forma narrativa que entrou para a literatura e que forjou toda a literatura ocidental depois. O Northrop Frye vai falar sobre a Bíblia como o código dos códigos. Ela forneceu o código de leitura para o Ocidente. Então, e aí o que isso quer dizer? Quais são as principais estratégias da Bíblia, né? De escrever o seu texto, a sua forma? Então, ele tem várias estratégias. Uma delas, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, primeiro, ela faz uso extensivo de metáforas e de símbolos profundos. Isso é muito importante. Então, a metáfora é o quê? Quando você tem uma palavra, uma coisa que tem um sentido primeiro, mas ele se destrincha num sentido segundo, que já se desprende do primeiro, mas ainda está relacionado com ele. E no sentido segundo é que está a profundidade daquilo que ele quer dizer. Então, quando você que está embutido, digamos assim, o símbolo profundo dessa metáfora. Né? Então, a Bíblia diz, por exemplo, Deus é fortaleza, Deus é escudo. Quando a Bíblia fala isso, o salmista geralmente é Davi, que estava envolvido em guerra, ela não está dizendo que Deus é uma parede de pedra no alto do monte. Isso é muito simples de qualquer um de nós entender. Mas o que ela está invocando? Que Deus é segurança. Ele é um lugar que me deixa protegido de um ataque inimigo. Então, a metáfora é a fortaleza, mas o símbolo profundo é o quê? A segurança que eu tenho em Deus. Então, ela é carregada desse tipo de linguagem. A principal linguagem dela é a metáfora. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Compara o Espírito Santo com o vento que está passando. E aí ele vai trazendo os atributos dessas metáforas para o quê? O que a metáfora faz? O que o símbolo faz com você? Ele leva você a pensar. O Paul Ricoeur, que é um autor que eu tenho, um filósofo que eu trabalhei bastante no livro, ele diz que o símbolo, ele dá a pensar. Aliás, ele dá alguma coisa, mas o que ele dá é algo para pensar. Então ele te leva a refletir, a pensar sobre as coisas. E ele não traz respostas prontas. Ele não te dá um abecedário inteiro de início, meio um checklist de coisas para você pensar e saber. Não, ele te abre as possibilidades. Então a Bíblia, para começar, ela é essa grande fonte de metáforas, né, de figuras que vão se expandir em várias outras coisas. Então esse é um dos elementos. Né? Um outro elemento é a própria linguagem da Bíblia. Né? A Bíblia tem uma linguagem nas suas narrativas que é absolutamente lacunar.
ela não detalha as coisas. Ela tem um estilo de linguagem que ela conta algumas coisas, mas não dá no mínimo detalhe. Ela é muito diferente de uma outra literatura antiga, que é a grega, por exemplo. A grega, quando vai descrever um evento lá dos seus personagens, né, ela descreve no mínimo detalhe, assim, se ele pegou a espada com a mão direita e enfiou no lado esquerdo do oponente, enquanto pensava e lembrava de um momento. Então, ele detalha até o pensamento do personagem. A Bíblia não diz nada. A Bíblia fala assim, Deus falou com Abraão. Ele não diz como. A gente percebe essas diferenças quando aparece a questão lá na literatura grega, por exemplo, né? Então, eles vão apresentar a divindade do jeito que ela aparece. E um clarão de luz se abriu no céu e desceu na forma, não sei do que, e falou. Agora, no caso bíblico, não. Diz apenas falou. Tu não sabe, pode ter sido um sonho. Eventualmente fala que é sonho. Às vezes é sonho. Daniel lá com Deus, por exemplo. Mas Abraão, você não sabe. Davi diz, consultou Davi o Senhor. O que quer dizer? Dado momento, descobre que ele sorteava o urim e tumim lá. Porque pediu o manto sacerdotal. Mas a Bíblia é lacunar, ela não fala essas coisas. E quando você põe a lacuna, não explica as coisas, o leitor preenche com o quê? Imaginação, possibilidades de sentido, e assim vai indo. Entende? Então a própria Bíblia ela é uma fonte inesgotável de narrativas e histórias que se abrem para múltiplos sentidos, que são possíveis de ser aferidos daquele mesmo texto. Então esse é o primeiro ponto, a própria Bíblia. O André, bebe uma água aí, calma. Isso aí. Preciso de você com toda essa potência que faz aí. Eu vou te gastar muito aqui ainda. Mas olha só, você está falando da questão da metáfora, né? Eu lembro quando eu fiz o seminário, há, sei lá, 20 e poucos anos atrás, a gente falava muito dessa questão mitológica e tipológica, né? De que forma mito ou os tipos influenciaram também, ou influenciam até hoje na hermenêutica, aí, no estudo da Bíblia e na construção dessas duas religiões tão grandes no mundo. A Bíblia ela tem um quê de mito ali? Como é que a gente consegue conversar, dialogar com isso, sem parecer ser leviano na interpretação, ser liberal, né? Porque hoje com isso, né? A gente fala que tem passos alegóricos, acredita, não, então você não acredita em nada. Ou você é historicista, ou você é futurista. Como é que a gente consegue dialogar, entender que a importância dos mitos, dos tipos para a construção dessas religiões? Então, o que é um tipo? O que é a questão tipológica? A questão tipológica é uma coisa que é extremamente utilizada no Novo Testamento. Né? A tradição cristã se funda baseada numa tipologia. Né? Então, por exemplo, o que é tipo? Para começar, o pessoal entender o que é tipo. Né? Vamos lá para um detalhamento. Nós temos a questão do tipo e do antítipo. O que é o antítipo? O antítipo é a realização do tipo. O tipo ele tem uma característica meio, digamos assim, de uma espécie de uma filosofia da história. Ele vai dizer o seguinte, que aquilo que você está vivendo em dado momento no passado, na história, ele não é ainda a realidade plena do que é para acontecer. Então, você está vivendo algo que está pendente, em suspenso, de uma realização que vai ter de verdade num futuro. Só que você, quando está no tipo, não sabe que é um tipo. Você está vivendo. Então, o que acontece? O Antigo Testamento, grande parte do Novo Testamento, vão perceber o Antigo Testamento como um tipo de uma realização maior do que vai acontecer no antítipo, que é no Novo Testamento. Então, por exemplo, Moisés é um tipo de um profeta maior que um dia vai ter. Deuteronômio 18 fala isso claramente. Um dia haverá um profeta como tu, e ele ensinará todas as coisas ao meu povo. Então, nós já sabemos, né, no Novo Testamento, o que a gente
entende? Jesus Cristo é o antítipo, é a realização do tipo que está no Antigo Testamento, que é Moisés. A mesma coisa o Messias. Davi, ele tem a própria vida e a existência dele, mas a vida e a existência dele se torna um tipo de algo maior, o que um dia virá um rei que será como Davi. E este rei vai ser um rei justo, vai ser um ungido pelo Senhor para governar para sempre, eternamente, etc. Então Davi se torna um tipo e Jesus Cristo é o antítipo de Davi. No Novo Testamento, Jesus Cristo se torna o antítipo de quase todos os tipos do Antigo Testamento. Né? Porque ele é o rei de Israel, ele é o próprio Israel, ele é toda, né, o plano de Deus e tal, e por aqui. Então notem, né, essa figura, essa questão do antítipo e do tipo, essa relação de tipo e antítipo, ela está presente muito forte no Novo Testamento, na interpretação para o Antigo Testamento. Muita coisa vai acabar se tornando tipo, né, porque a própria Páscoa judaica, né, as festas se tornam também outra coisa depois. Então se entende que a Páscoa judaica era um tipo para uma outra Páscoa que aconteceria depois, que seria, né, a morte e ressurreição de Cristo. Então se entende também, por exemplo, o cordeiro sacrificado lá no Antigo Testamento, ele não é a realidade. Isso é muito interessante. Porque ele passa a dizer daí o quê? Que aquele original, o cordeiro sacrificado lá, não é o verdadeiro, não é o real. O real é Cristo, e não o cordeiro original. Porque ele era apenas um tipo da realidade que viria. A mesma coisa, o autor de Hebreus faz isso o tempo todo. Ele pega, inclusive, o texto lá da Torá, que diz o quê? Que o tabernáculo foi desenhado segundo o modelo que Deus deu para Moisés. E o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: notem que o tabernáculo físico daquele momento não é o verdadeiro. Sim. Ele é uma sombra, ele é uma imitação do verdadeiro. E o verdadeiro quem é? O verdadeiro tabernáculo, que na verdade é um ser humano, é um corpo, é Jesus Cristo. Sim. Né? Esse é o verdadeiro tabernáculo, aquele é um símbolo, é uma sombra apenas. Né? Inclusive, quando se fala tabernáculo, a gente não se toca dessas coisas, mas a ideia de tabernáculo no símbolo do Antigo Testamento é o quê? É a presença de Deus no meio do povo. Andando no meio do povo é o tabernáculo. Chega no Novo Testamento, o que se diz lá, o autor de Hebreus? Jesus é esse tabernáculo. Ele atravessa o tabernáculo verdadeiro para oferecer o sangue a Deus. Esse tabernáculo verdadeiro é ele mesmo, é o próprio corpo. É um negócio muito doido, entendeu? Porque tu trabalha tu trabalha num nível profundo de metáfora e símbolo para a leitura dessas coisas e traz, então, uma coisa nova lá adiante. Né? Isso aí tudo, eu nem lembro se esse tipo de coisa eu menciono no livro ou não, né? Mas eu estou lembrando aqui dos estudos em Hebreus que eu fiz ano passado. Então, assim, então essas coisas elas vão operando dessa maneira, né? E o cristianismo é todo ele montado em cima disso. Então o que ele faz? Ele pega as metáforas do Antigo Testamento e cristianiza elas. Porque Jesus Cristo é a chave hermenêutica. Agora o pessoal se arrepia tudo, né? Quando se fala Jesus é a chave hermenêutica do Antigo Testamento, é porque a igreja fez isso. E o Novo Testamento fez isso. Né? Então eles trabalham em cima dessas metáforas todas no Antigo Testamento e o Novo Testamento vai cristianizar elas. Né? Então, né, e mesmo às vezes de elementos que são fatos do passado, né, não estou nem falando mais aqui da literatura poética, mas os fatos acontecidos do passado são entendidos não no acontecimento em si, mas no que eles significam enquanto símbolo e metáfora. Isso que é interessante, entende? Isso André, é muito importante. André, diga. Você está falando, pessoal, eu vi que teve uma pergunta aqui também, do Albert, se não me engano. Ele colocou, ele fez não uma pergunta, mas uma afirmação, e está dentro daquilo que eu ia citar. Os profetas, então, são textos metafóricos, alguma coisa assim, ou falavam por textos metafóricos. E deixa eu te só colocar o porquê, que eu me lembrei da palavra dele. Você coloca aqui, ainda aqui no início, no primeiro capítulo, né, você coloca assim: a tipologia é uma espécie de teoria da história, pois apresenta um sentido, uma razão de ser,
para os eventos que mais cedo ou mais tarde mostrarão seu significado. O significado não está no próprio acontecimento, mas em seu futuro. Bom, deixa eu pegar essa frase aqui dentro dessa parte da tipologia que você colocou, juntar aqui com a palavra do nosso irmão. Quando a Bíblia, quando é escrito, né? Eu estou no Antigo Testamento ainda. Quando ele é escrito e tem aqueles acontecimentos, como o Wright usa bastante, aquela questão, como é que é a expressão que ele usa? Que são acontecimentos extraordinários. Sim. Isso é agora a palavra exata. Mas essas coisas, elas estão escritas por uma cultura deles ou por um acontecimento real? Né? Então, aí que tá. Essa é a questão. A questão que eu trabalho no livro é o seguinte. Ó. Eu não tenho dificuldade nenhuma em crer e acreditar em todos os acontecimentos fantásticos que a Bíblia apresenta. Né? O mar se dividindo e etc. Né? São eventos salvíficos que a Bíblia nos apresenta e apresenta como Deus invadindo a história. Ora, se Deus invadiu a história, eu não tenho dificuldade nenhuma de achar que ele abriu um mar. Você não vai conseguir provar isso historicamente. Entendeu? Não tem como provar esse negócio. E eu, inclusive, acho meio engraçadas essas tentativas, às vezes, de provar por processos naturais, né? Tentar achar um lugar em que ventou não sei o que suficiente para um rio ficar parado e, sabe, quando o texto bíblico fala que tinha uma parede de água de cada lado, eles atravessando no meio, entendeu? Então, quer dizer, quando a gente começa a fazer essas coisas, de tentar explicar cientificamente um fato que está narrado como extraordinário na Bíblia, você, inclusive, está diminuindo o que Deus fez, né? Tá, inclusive, olha, isso aqui é um evento que acontece aí no cotidiano, aconteceu e, de repente, não precisa mais de Deus nessa história, entendeu? Entende? Então, eu não, nesse caso, eu viro aquele historiador totalmente ao contrário, assim, eu digo, não, cara, se é para ser esse milagre desse jeito, ele não vai provar historicamente, entendeu? Está fora, ele está em outro âmbito, está na invasão do metafísico no físico, entendeu? Entende? Então, bom, fecha o parênteses, então, voltando lá, não tem dificuldade com isso. Mas é que a questão fundamental é que essas histórias, elas estão lá e elas se tornam o quê? As narrativas fundantes de um povo. Nós começamos como Israel, agora estou falando ali, estou fazendo de conta que eu sou o judeu, o israelita lá da antiguidade, diz assim, nós como Israel, nós viemos do quê? De um ato salvador de Deus, que aconteceu lá no Êxodo, né, num momento em que Deus invadiu a história e nos libertou com sua mão forte lá do Egito. E aí ele fez essas coisas fantásticas. Abriu o mar, afogou o exército inimigo, teve as 10 pragas, teve tudo isso aí. Tá? O que aconteceu com essa história que eles estão contando? Ela deixou o lugar dos acontecimentos históricos e ela se tornou uma coisa que é muito importante para todas as identidades que existem, coletivas, nacionais, religiosas e tudo mais, que é o que? Ela se torna um mito fundador. Entende? O que o mito fundador faz? O mito ele é uma narrativa, uma história com início, meio e fim, recheada de elementos fantásticos, impressionantes, que vão explicar para um povo da onde que eles vieram e para onde que vão. Isso está em todas as religiões, isso está em todos os países e tudo mais. Esse mito fundador, que explica de onde viemos, ele pode ser tanto uma história inventada, imaginada, pode ser imaginário, pega lá quando a gente fala dos mitos gregos e tudo mais, pode estar nesse lugar do imaginário, mas ele também pode derivar de uma história real que aconteceu, certo? Então, ele pode ser um fato real. Quer ver um exemplo? Por exemplo, os Estados Unidos. Eles têm um grande mito fundador, que é o quê? A vinda dos peregrinos, os pais peregrinos para a América. É uma história que aconteceu, real, em termos históricos recente, e que de fato aconteceu, mas ele se torna outra coisa a mais. Ele se torna uma narrativa de origem de um povo, explica quem nós somos. Nós somos pessoas que vieram atrás da liberdade, porque não tínhamos liberdade. Olha os elementos simbólicos. Alguém que viveu um êxodo, foi para uma liberdade, buscar uma liberdade, etc., etc., que vem carregado desses elementos simbólicos que explicam a razão de existência
dos Estados Unidos. É a mesma coisa o Êxodo. O Êxodo se torna uma narrativa que explica a razão de existência desse povo, né? E vai dar base para a fé deles. Então, o que acontece? Ele se torna um mito, ele se torna uma narrativa que explica de onde viemos e para onde vai. E passa aí a recontar a própria história desse povo o tempo todo. Então, essa narrativa do Êxodo, ela serve como uma matriz para contar outras histórias. Por que ela faz isso? Porque ele explica uma essência de quem Israel é. Nós somos o povo conduzido por Deus para uma terra prometida, fomos libertos, é uma história de libertação da escravidão e tudo mais. Em outros momentos que eles vão contar histórias, eles vão recontar com a mesma matriz do Êxodo. Por exemplo, o retorno do exílio. Ele vai contar como se fosse um tipo de Êxodo. A entrada de Josué na terra prometida é contada de novo na matriz do Êxodo. Abre o rio. Abre toda a base, ela vem igual. Você tem a história de Jesus Cristo contada como um Êxodo. A história, e aí as histórias vão sendo recontadas assim. O próprio saída de Abraão, de Ur, e a peregrinação dele é contada como um Êxodo. Embora Abraão fosse anterior ao Êxodo. Mas o autor que escreveu a Torá, seja Moisés, ele escreveu depois do acontecimento do Êxodo. E ele usa o Êxodo para dizer como Abraão partiu em busca da sua terra prometida, terra que eles estavam herdando naquele momento. Então, nota, ele se torna uma outra coisa. E a Bíblia é virada nesses mitos, digamos, entre aspas, certo? Então, por exemplo, a ideia, a profecia de um Messias que virá um dia. Ele se torna também um importante mito fundador, a ideia de um ungido que vai vir. E que vai dar base para muitas outras coisas. Então, esses potenciais de sentido estão já embutidos nessas histórias, nessas narrativas, nisso tudo que vai emprestar para outros povos, inclusive, não apenas Israel, se identificarem com essas narrativas e usarem essas narrativas para si próprios. A estrutura narrativa é usada a mesma, entende? O André, aqui o pessoal, você falou, o pessoal também começou a falar junto aqui. Inclusive, o Renan disse que quando você falou que é um historiador ao contrário, ele falou que ele também é. Então, está dentro contigo nisso aí. Ele é um historiador ao contrário. O pastor Zé Carlos, grande amigo da PIB de Brasília, colocou aqui, legal, o ato criador de Deus no ventre de Sara abre a história extraordinária de Israel no palco da história. Muito legal, né? Também. Notem como essas histórias da mulher que não consegue ter filho se repete na Bíblia como um padrão importante de momentos-chave importantes. Né? Entende? Exatamente. Ó, o Cleiton perguntou assim, pastor, segundo este símbolo, então, se mudar os símbolos, acho que ele queria dar nesse sentido que você está colocando, se a gente mudar os símbolos, estamos mudando o texto? Acho que ele estava falando de alguma mudança de símbolo físico, talvez não símbolo metafórico. Deixa eu só fazer uma pergunta. Aqui o símbolo tem que tomar cuidado, né? Eu estou trabalhando o símbolo, porque tem várias maneiras diferentes de você trabalhar símbolo, tá? Sim. Eu estou trabalhando o símbolo no sentido conceitual, não é uma figura, não é um desenho de uma cruz. Símbolo profundo aqui é o quê? São esses sentimentos profundos arraigados do ser humano. Então, por exemplo, o desejo por liberdade é um símbolo profundo. A libertação é um símbolo profundo. O que mais? A ideia de um salvador, alguém que vai me salvar, é um símbolo profundo. A ideia da salvação é um símbolo, entende? Então não é ainda o elemento gráfico. Ele vai entrar depois. Os elementos gráficos fazem parte desse universo simbólico, né? Mas o símbolo profundo é esse ato, esse sentimento mais primordial, digamos assim. Joia. Ó, o pastor Marcos Sucupira também fez uma pergunta muito interessante aqui. Qual a importância do Talmud na narrativa judaica e na construção da mitologia do cristianismo? Então, aí que está. O que acontece? Nós temos uma grande divisão hermenêutica entre cristãos e judeus que vão determinar justamente a base dessa grande diferença que temos em judaísmo e cristianismo. Então, o que é o Talmud? O Talmud ele é um documento feito pelo
pelos rabinos de Israel ao longo dos séculos e foi escrito até o século XVIII depois de Cristo, agora, 2, 3 séculos atrás. Tá? Entende? Então, como é que ele funciona? Ele tem uma base original que é a Mishnah, que é a Torá oral. Quer dizer, existia uma tradição judaica de que foi recebido de Moisés uma explicação da Torá, que é o Pentateuco, né? Então Moisés teria dado uma explicação da Torá, que veio oralmente pelos sábios até a época de Cristo. Inclusive, há toda uma discussão na época de Cristo que provavelmente a Torá escrita estava meio que na mão do sacerdócio e a Torá oral eram os fariseus, né? E os sábios, etc, etc. Mas essa é uma discussão, não se sabe se era exatamente por aí. Então, o que acontece? Essa Torá oral, a Mishnah, ela foi fixada no século III, depois de Cristo, quando escreveram a Torá oral. Porque ela estava ficando grande demais. Entendeu? A oralidade, gente, ela não vai passar ipsis literis alguma coisa que vem, sei lá, desde onde. Talvez até tenha alguma coisa de Moisés, não sei. Mas ela vai criando um corpo muito grande. E aí isso aí precisa ser fixado. Então eles pegaram e fixaram essa Torá e escreveram ela, a Mishnah, século III. Depois o que acontece? Ao redor dessa Mishnah, eles começaram a tecer comentários. Os rabinos foram comentando a Mishnah, que é um comentário da Torá. Então, esses comentários ao redor da Mishnah e correções e ajustes do texto e tal, produziram um grande documento, os grandes volumes, que é o Talmud babilônico. Tem dois, um na Babilônia e outro na Palestina. O que realmente é o Talmud judaico para valer é o babilônico. Não é o palestinense, é o lá da Babilônia. Então, esse Talmud acabou determinando a interpretação da Torá e o modo de vida judaico, certo? E esse Talmud, inclusive, em vários momentos, ele entra em discussão com a outra seita do judaísmo que saiu, que eram os cristãos. Então, ela vai ter muitas afirmações contra Cristo, anti a ideia cristã e tudo mais, assim ele vai trabalhando. E aí vai se definindo, então, né, essa diferença. E os cristãos, por seu lado, fizeram o quê? Os primeiros cristãos eram judeus. Né? Todos eles saíram desse Israel antigo. Só que então, o que eles fizeram? Entenderam que Jesus Cristo era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias, certo? Os judeus rejeitaram isso. E toda a configuração do Talmud é em cima, né, da Torá, justamente porque eles não estão aceitando a ideia de Jesus Cristo ser o Messias. Então está indo para outro caminho. Enquanto os cristãos vão para esse caminho. E aí escreve um Novo Testamento para, né, contar toda a história de que o Messias esteve entre nós e contar essa narrativa que nós conhecemos. Então toda a interpretação cristã é baseada no quê? No evento Jesus Cristo como cumprimento da profecia. Toda a tradição judaica é em cima do quê? Jesus Cristo não é o Messias e nós nos firmamos na Torá, a revelação lá de Moisés. E toda a tradição se monta em cima da Torá. Não é nem toda a Bíblia hebraica, é a Torá, é o coração. Eles têm uma espécie de cânone dentro do cânone. Né? Então, ele tem um status superior. Então, ele trabalha tudo em cima disso. Né? Então, e aí nós vamos ter diferenças realmente significativas, né, a partir desse ponto. Até eu estava lendo uns textos de alguns rabinos, né, eles colocam, né, o grande pilar da cultura judaica não é nem a Bíblia, é o Talmud. Né, porque a grande maioria dos judeus, né, eles leem a Bíblia quando são crianças, porque ele é o livro usado mais na infância. Quando eles chegam na idade para começar a estudar para valer, aí é Talmud, não é a Bíblia mais. O judeu não usa a Bíblia na meditação de manhã como o evangélico usa. Né? Hoje eu comecei lendo a Bíblia. Eles não vão fazer isso a partir da Bíblia, eles fazem a partir do Talmud, a grande massa. Né? Parece que hoje tem um movimento aí de busca da leitura da Bíblia, mais tal, no meio de alguns grupos judaicos, né? Mas ele se usa a leitura da Bíblia na sinagoga, no Shabá, né? Se faz a leitura lá do Salmo, a leitura da Torá, etc., né? Mas a tradição mesmo é o Talmud interpretativo. Né? Então, notem, né? A questão central é Jesus Cristo. Né? É ali que vai dar a grande diferença. O pastor Marcos Cupira gostou da resposta lá, mandou um joinha. Ele é um dos teólogos sérios aqui do Rio de Janeiro, uma pessoa com uma proeminência aqui, um carinho especial dentro da nossa CBN. Olha, a gente está conversando aqui, para quem está chegando no meio do caminho,
A gente está falando do lançamento do André, final da trilogia Nós e a Bíblia. E também lembrando que a gente vai fazer o lançamento desse livro aqui no Rio, nos dias 9 e 10 de junho, aqui em São João do Meriti, na Igreja Batista Nova Filadélfia, do Grande Rio. E todo mundo está convidado, tem alguns posts aí que a gente está colocando, tanto o André quanto eu no meu perfil lá, @wellingtonpastor, quanto aqui no perfil do Esteban. Então tem muita informação. E André, como eu falei, não adiantava eu escrever, porque a gente já tem quase uma hora aqui e a gente nem saiu assim totalmente da primeira Da primeiro capítulo. da primeira parte do livro, né? Mas eu tinha algumas perguntas, acho que alguém também fez alguma coisa aqui muito similar sobre, em cima do que você falou. Os primeiros cristãos eram judeus. Sempre. Sim. E Jesus Cristo era judeu. Sim, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, a igreja de Jerusalém, ok, depois foi para Antioquia, mas ali está no meio, depois tem o povo grego, mas a minha pergunta está dentro da questão da hermenêutica ainda. Esses primeiros cristãos, eles eram judeus, eles tinham uma mente cultural, eles tinham essa questão dos mitos, dos tipos, eles já tinham uma cultura, né? Você fala também bastante sobre a questão da relevância da cultura nessa comunicação do que estava lá no Antigo Testamento para o Novo. A pergunta, os primeiros cristãos conseguiam compreender, né, melhor, com mais intensidade, essa revelação de Cristo no Antigo Testamento do que nós, que somos gentios e temos uma outra visão, uma outra cultura, eles conseguiram compreender alguma coisa diferente ou mais do que a gente? Como é que a gente conseguiria conceituar isso ou qualificar isso? Eu não sei, cara. Eu não sei o quanto que eles conseguiam entender mais ou melhor, cara. A gente vai entendendo diferente cada época e cada grupo, entende? Porque assim, ó, existe muita coisa no texto bíblico. Como eu falei, o texto bíblico ele possui muito o quê? Metáforas, ele possui muitos símbolos, narrativas e tudo mais. E a gente vai se deparando com muitas coisas que são absolutamente misteriosas. Um dos fatos também, eu menciono isso, que a Bíblia também trabalha dessa maneira, e a Bíblia também é outra coisa, ela é polifônica, né? Ela nos apresenta múltiplas vozes, por vezes dissonantes entre elas. Elas não são um grande harmonioso coral cantando a mesma coisa. Tem discussão interna ali dentro. Sim. Você tem vozes monarquistas, tem antimonarquistas, você tem escravo, tem rei, você tem percebe uma discussão aí entre os autores de Eclesiastes e o autor de Provérbios, né? Provérbios ele te fala de todas as coisas que deve fazer para as coisas te irem bem, e o Eclesiastes te diz, olha, cara, deu tudo errado. Não é assim. Então você percebe uma tensão, por quê? Porque a realidade é muito complexa. A realidade do mundo é muito complexa e a realidade de Deus é muito complexa. Você não vai fechar isso numa caixinha hermenêutica de compreensão do divino e do mundo mesmo, né? Então ela justamente chama, por meio da metáfora do símbolo, para abrir isso, para a reflexão, para as possibilidades, né, de sentido que vão se abrindo. Por que eu estou chegando nisso aqui? Qual era a pergunta? Eu já me perdi. Na verdade, a pergunta, você já até deu uma mastigada boa nela aí. Eu quero só te fazer uma questão aqui. Tem gente que pergunta assim, como é que eu trago o André também nas outras igrejas? Cara, você ora bastante, porque o André tem um rito muito interessante. Ele não sai tanto assim, porque ele tem a rotina de trabalho e família e tudo. Então, você primeiro ora, faz jejum, né? Faz uma campanha, estou brincando. Mas o André é super acessível, gente. É um cara formidável, super bacana, super ético. Se ele puder ir, ele vai explicar o caminho aí, tá? Vocês podem chamar ele aí no direct, de repente ele vai responder rápido. Ele não é igual ao Bibo, que o Bibo fica conectado o tempo todo. O André tem aí uma rotina, mas ele responde sempre. Ah, como você chega nas igrejas, André? Fala pro pessoal. Oi? Desculpa. Não, fala pro pessoal como é que eles te acham para poder te convidar para você vir no Rio. Cara, me acha aí. Se você for amigo chegado aí
do pastor Wellington, ele te passa o meu WhatsApp, mas ele não vai jogar na rede, você tá entendendo? Se você me mandar um direct aí no Instagram, eu tenho tentado responder todas as mensagens, né? Mas é que assim, também tem uma coisa, às vezes acontece assim, quando você pega, assim, comentário e publicação não adianta, você tem que mandar direct. Eu tenho já respondi várias vezes via direct e já aceitei convite de igreja, pessoal que me contatou aí pelo Instagram. Quando eu vejo que a coisa é séria, que a coisa é tranquila, que não é ninguém querendo falcatrua, aí eu já dou meu WhatsApp e a gente conversa direto, não. Mas ali é um bom caminho. Ou eu faço o seguinte, o melhor de todos, entra lá no meu site, vai lá em contato e me manda um e-mail. Eu respondo todos os e-mails. Eu sou cara antigo, anos 90. Cara bravo. André, vamos lá então, vamos voltar aqui, porque a gente tem alguns minutos ainda e a gente não saiu realmente, e eu acho que a gente vai acabar tendo que fazer de novo. Nem precisa sair. Fazer um segundo momento para a gente poder entrar. Na verdade, três. A gente está falando da hermenêutica, da Bíblia agora, depois a gente entra no judaísmo, depois no cristianismo. Mas vamos lá. Perguntas aqui que vão surgindo. Jesus revogou a Torá? Isso é uma pergunta Não. que você vai responder muito, muito claramente, não. Até porque é interessante, né? As pessoas às vezes não percebem como é que era o movimento cristão dentro do judaísmo. Como, por exemplo, Paulo, que chega na sinagoga em Éfeso e fica 3 meses pregando lá dentro, de boa, está pregando até arrumar para o tumulto. Então, o movimento, né, vai acontecendo. Os próprios judeus, que são, ou seja, judeus praticantes, como se os judeus não fossem naquela época, mas eles vão aceitando, né, aos poucos. Como é que aconteceu, então, essa migração aí no Novo Testamento? Vamos tentar começar a pensar. Então, o que acontece, né? Nós temos uma figura fundamental nessa história toda, que é o apóstolo Paulo, né? O que o apóstolo Paulo faz, né, nessa relação toda? Porque a igreja ali, quando você lê Atos, os primeiros 15 capítulos de Atos, a igreja está pregando só para judeu, né? São 20 anos de pregação só para judeus ali. E, de repente, o Espírito Santo impulsiona isso. O Justo Gonzalez fala disso lá no livro Atos do Espírito Santo, né? Então, ele pega e o Espírito Santo impulsiona para fora, para ir aos gentios. E com Paulo vai acontecer a grande sacada, que é o quê? Né? Até então, as comunidades judaicas recebiam gentios nas comunidades. Não é uma novidade total. Só que esse gentio obrigatoriamente tinha que se tornar judeu. Né? Então, ele passava por um processo de conversão, por um processo de circuncisão, por tudo isso aí, e se tornava um judeu. Com Paulo e o entendimento da graça, de que ninguém é merecedor de nada e que o judeu também é necessitado da graça, assim como o gentil, ele vai dizer o seguinte: não tem mais sentido nenhum. Né? O gentil é aceito por Cristo como ele é, e ele vem participar da comunidade judaica como ele é. Então, e aí o grande rompimento, que aí vai ser um problema para as sinagogas, é o quê? Que ele bota na mesma comunidade a conviverem gentios e judeus. Que havia já um problema sério de separação desde pelo menos o tempo dos asmoneus ali, antes de Cristo. Então, ele bota juntos e diz: agora vocês estão iguais e juntos dentro de uma mesma comunidade, que ele vai chamar de eclésia, que é a assembleia do mundo grego, dos cidadãos, mas que ele é usado já desde a Septuaginta como tradução para o Kahal Yavé, que é a congregação dos adoradores de Yavé, dos judeus, na sinagoga. Então, a sinagoga é transformada na igreja que junta gentios e judeus numa mesma comunidade de fé, adorando o mesmo Messias, que é para todos os povos. Porque aí vem uma lógica também anterior, e aí a importância do tipo, que nós estávamos falando antes, é que o quê? Jesus, ele é o rei de Israel, o rei de Israel, o Messias. Como rei, ele representa Israel inteiro. Só que Israel é o quê, afinal de contas, na tradição, na história bíblica? Israel é alguém separado das nações para o quê? Para ser nação sacerdotal, ou seja, a nação que representa o mundo inteiro. Então, o que acontece? Jesus representa Israel, que representa o mundo inteiro. Quando Jesus morre por Israel e pelo mundo inteiro, é porque ele é o rei, o representante de todos. Né? Então, a grande função ali dele, a história de Israel toda, é justamente ser essa grande representação, e é por isso que ele se torna o quê? Um tipo da igreja. Porque Israel, né, é aquilo que vem para ser, então, uma igreja que é os salvos do mundo inteiro. Então, é um processo que vem
de toda a igreja, não, desculpa, a igreja não, de todo mundo. Deus separa um povo, desse povo Deus separa um único homem, desse único homem Deus vai atingir a igreja e vai atingir o mundo inteiro. Então nós temos um processo acontecendo, né, de substituição e eleição para depois uma salvação da totalidade, né? Vem de todo para um e de um para todos. Eu trabalho isso ali um pouco no livro, né, rapidamente. Mas então, essa é a questão que está, né, com Paulo ali, vai acontecer finalmente essa grande abertura para o mundo inteiro. Todos vão fazer parte dessa mesma comunidade. Né? O André, o pastor Zé Carlos está perguntando aqui, por que só Mateus registra a negativa da revogação da lei no Sermão do Monte? Só ele que trata de uma tema de fortalecer, né? Eu acho que porque o Mateus ele escreve para comunidades judaicas, né? E tem uma coisa importante é que Mateus ele escreve toda a estrutura dele é baseada justamente nas tradições de Israel, né? Então Jesus é apresentado ali como o novo Moisés que está subindo no monte, né? Então ele sobe num monte e ele entrega uma lei para o povo, né? Então você vê ali e aí Jesus, como sendo essa grande autoridade, ele vai apresentar, né, a lei. Vocês ouviram o que disseram os antigos, eu, porém, vos digo. Né? Então, ele vai apresentar essa interpretação da Torá, dizendo, olha, qual é vamos dizer, o sentido profundo dela, daquilo que Deus quer fazer com o ser humano, quer transformar o coração de pedra num coração de carne. Né? Tá certo. Ó, o pessoal perguntou muita coisa aqui, eu estou tentando dar uma filtrada aqui no que a gente consegue fazer dentro do tema. Por quê? Porque já são 9 da noite, horário de Brasília. Então a gente já andou bastante. E a ideia aqui era a gente tentar fazer um resumo de todo o material, mas a gente não conseguiu sair da... Não chegamos nem no segundo capítulo, né? Que é quando eu trabalho o outro lado, que é o que? O ser humano como um ser simbólico, carente de interpretação, que interpreta a si mesmo e a vida, que usa para isso símbolos, metáforas e tudo mais, que se organiza em rituais para expressar, para articular esses símbolos e metáforas, e que a partir dessas narrativas ele cria a própria identidade de quem ele é, enquanto grupo, enquanto ser humano individual. E aí você pega, então, do cruzamento dessa Bíblia com esse ser humano necessitado de símbolos, e aí você tem a explosão de símbolos que vai surgir no cristianismo, no judaísmo e tudo mais. Nessas identidades que são fundamentalmente identidades narrativas. Nós contamos histórias sobre quem nós somos e nos baseamos nas histórias que a Bíblia nos apresenta para criarmos a nós mesmos. E isso é, em outras palavras, que vai surgir lá no judaísmo e no cristianismo. Eu sabia que isso ia acontecer, a gente não ia conseguir falar, mas eu queria falar bastante mais sobre esses aspectos do caráter literário da Bíblia, simbólico, litúrgica, narrativa, mas André, vamos lá. Últimas palavras para a gente tentar dizer mais alguma coisa
coisa do livro e você também convida o pessoal para comprar não só esse, para ter os outros livros também, falando da importância deles aí para o conhecimento histórico e teológico. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes do livro é a gente entender que existem diferenças nas interpretações e que existem razões para essas diferenças. Nós entendendo quais são as razões, a gente pode também, né, aprender a dialogar melhor uns com os outros, e não apenas, digamos assim, com o mundo judaico, que ali é um dos pontos importantes, né, mas também nós entre as diferentes interpretações dentro da própria fé cristã. Né? Então é uma questão hermenêutica de como ela acontece. No livro não estou preocupado em dizer como tem que ser a interpretação. Eu estou dizendo como ela acontece e quais são os critérios fundamentais que definem quem né, as linhas do cristianismo e do judaísmo. E a partir disso, nós tendo conhecimento, a gente pode nos aproximar dos outros, conhecendo quem eles de fato são, e não a partir de uma imagem que a gente tem do que eles deveriam ser ou de como eles ou entendendo totalmente errado aquilo que eles estão pensando e interpretando. Né? Então, é nesse sentido, né? de conhecer para compreender e aí poder dialogar. Sim. Os livros, tenham livros, comprem livros, sigam o André na rede social, acompanhem lá. As caixas de perguntas dele são ótimas quando ele coloca. Acessem o site do André, tem os mapas que eu particularmente uso em todas as minhas aulas, tá? Os mapas cronológicos dele, dos profetas, dos reis. Eu acho muito legal aquilo. Tem muito material para ler, tá? André, em nome do Esteban, da Convenção Batista Nacional aqui no Rio, a gente fica feliz demais de ter você. Você é um talento. Realmente, Deus tem abençoado você com conhecimento, com uma retórica, um processo pedagógico na sua escrita que realmente prende a gente na leitura. Parabéns por isso. Que Deus continue usando você poderosamente. E Rio de Janeiro está de braços abertos para você. Vou te buscar no aeroporto de novo. Vamos bater um papo grande, vamos passar um tempo junto. E com certeza vai ser bênção para todos aqui. Esperamos que seja para você também. Tá? Uma palavra para todos aí que acompanharam a live. Obrigado pela presença. Tá? Então, que Deus abençoe todos. André, suas palavras finais para a gente encerrar. Eu que agradeço a oportunidade, me sinto muito honrado assim, por vocês e pessoas que a gente sabe assim, do conhecimento e principalmente da piedade. Né? A gente vê pessoas crentes, pessoas que amam a Jesus e que estão nos apoiando de uma maneira que eu fico até emocionado. Assim, eu realmente fico muito feliz de ter esse apoio de vocês. A gente podia fazer um evento dessa magnitude aí no Rio de Janeiro. Me sinto realmente muito feliz e muito honrado, e vai ser um prazer estar com vocês aí daqui a 1,5 semanas, né? 2 semanas. 2 semaninhas a gente está junto aqui. Isso aí. Tá, jóia. Querido, grande abraço a todos. Que Deus abençoe. A gente se vê numa próxima live ou aqui no Rio de Janeiro, no lançamento do livro. Graças, paz, Deus abençoe a todos. André, abração, meu mano. Abraço. Beijo mais linda. Grande abraço. Vou dar uma baixada nela para o evento. Vai dar uma baixada, tá bom. Grande abraço a todos. Tá bom, tchau. Tchau, tchau.